teve um evento que se chama Eletrolar, né, que é uma grande feira da indústria, onde a gente apresentou essa linha do que a gente chama de mobilidade lá dentro da empresa, né? Então a linha de mobilidade, a gente tem toda a parte de smartphones, como eu comentei, né? Onde a gente já tem produto 5G, por exemplo. Legal. Né? Que é o nosso TCL 30 Pro. A gente tem toda essa parte de wearables, então a gente tem smartwatch, tem os óculos, onde você consegue ter uma projeção, por exemplo, você pluga no seu smartphone, ele tem um cabinho assim, você pluga no smartphone e você consegue transmitir tudo aquilo que está na tela, ele tem um sistema de áudio embutido nele, e você consegue transmitir tudo aquilo que está aparecendo na tela do celular em uma projeção no óculos, como se fosse uma tela de 140 polegadas. Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício. Começa agora mais um Pixel Redondo, esse programa onde a gente debate o mercado de tecnologia, apresenta para você, né, um pouquinho do que está por trás do mercado de tecnologia. Dessa vez a gente vai falar sobre o universo aí de telas, televisões. Vamos também, de repente, entrar em outros meandros. Em outros mercados. Exatamente. Seu Tato Tarkan, antes da gente começar o bate-papo, vale lembrar, né, que essa atração chega até você graças ao apoio dos nossos queridos amigos da Accenture, que acreditam no trabalho da Rede Geek, que apoiam o Pixel Redondo, o Top 10, o Eu Não Acredito, o Saque, Update. E que são tão apaixonados por tecnologia quanto nós. É isso aí. E é por isso que a gente tá aqui falando de tecnologia, trocando essa ideia e com o apoio deles. Quero também aproveitar e dar uma dica pra você. Segue a gente nas nossas redes sociais, porque a gente tá sempre publicando por lá vagas de emprego pra trabalhar na Accenture. Então, se você é apaixonado por tecnologia assim como a gente, você pode trabalhar numa das maiores empresas do mundo. Então, segue a gente em @RedeGeek. Maravilha, Maurício. Dessa vez vamos falar aqui com o pessoal da Semp TCL. Semp TCL. Exatamente. Temos aqui Nicolas Corbatio. Acertei, eu tive que ler, vocês viram, né? Maravilha, inclusive a primeira pessoa que acerta de primeira. Aí, ó. Não teve cortes. Não teve corte. Sem cortes. Nicolas, obrigado por estar aqui para bater um papo Eu que agradeço, Mauri, Tato, eu que agradeço o convite de poder participar. E assim, trazer um pouco, né, para o público consumidor de vocês, essa visão da indústria, trazer um pouco da tecnologia, tudo isso que está entrando no nosso mercado aqui, referente não só à tela, né, mas à tecnologia de forma geral. Eu acho que como indústria a gente trabalha com tecnologia. Sim. E é legal deixar o consumidor bem atento daquilo que realmente está vindo de mais atualizado aí para o mercado. E os planos aí pro futuro também, falar um pouquinho de empresa, falar um pouquinho de mercado. Show. Vamos entrar nesse... O Pixel é tipo um masterclass, a gente traz os especialistas para poder compartilhar essa experiência aqui com a gente. Vamos ver se a gente consegue... Masterclass de graça ainda. De graça. Muito bom. Antes da gente falar da Semp TCL, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que você chegou nessa função hoje. Conta pra gente. Olha como é o universo, né? Eu sou engenheiro mecânico. Olha. Então, assim... minha formação não tem muito a ver com a área que eu fui, de fato, atuar depois na indústria, né? Então, comecei na indústria na área de marketing e produtos, sempre nessa linha, mais ligada ao negócio, mais ligada às informações de mercado, projeção, e lidando bastante com produtos mais técnicos. Então, vinha de uma outra indústria que era mais focada em ar-condicionado. Depois entrei na Semp TCL, há 2 anos e meio quase, para cuidar da linha de ar-condicionado, ou seja, a empresa estava expandindo para outras categorias, fora aquilo que era o principal negócio dela, que era a questão de tecnologia, de tela. E hoje eu tomo conta de toda a linha de produtos lá. Então, assim, a gente tem uma linha de produtos que tem se expandido muito aqui no Brasil. Legal. Então, venho um pouco com essa informação mais técnica, mas muito já ligado nessa área de tecnologia, nessa área de negócios. Então já estou aí há uns 12 anos atuando aí na área. Vocês perceberam pelo meu sotaque que eu não sou daqui. Estou em São Paulo há mais ou menos 5 anos. Eu vim para cá justamente para trabalhar aqui pela indústria também. Transferido do lado do Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre. Legal. Então sou gaúcho. Então você vê, o Corbatio tá quase ali. Muito bom, muito bom. Você pode explicar pra gente como que é a questão, por exemplo, de marcas, né? Porque o brasileiro, ele tá habituado a ouvir a marca sempre, né? Sim. Isso tá um pouco na nossa história, né? Sim. Mas eu queria entender como que é essa junção de Semp TCL, até pra gente poder entender depois linhas de produtos e tudo mais.
É legal a gente falar um pouco disso, né? Porque como consumidor a gente olha muito marca, né? Sim. Aquilo que a gente está vendo ali exposto no produto, que é aquela etiqueta que vai ali gravada no produto. Mas por trás disso sempre tem uma empresa, né? E essa empresa aqui para nós, ela se chama Semp TCL. É uma união de duas grandes empresas. A Semp, ela é uma empresa tradicional brasileira, está há 80 anos no mercado. Eu considero isso um feito hoje em dia. Nossa, com certeza. Você sobreviver No 80 Brasil, anos. caramba. E ser brasileira, né? Brasileiro, Vamos lá. ser brasileiro. Por um ser humano sobreviver 80 anos no Brasil já é uma vitória. Para uma empresa, é uma vitória gigantesca. É um ato heróico. É Hercúleo, sabe? São os 12 trabalhos de Hércules. Exatamente. Então, assim, passou por muita coisa. Inclusive por período de guerra, né? Sim. É uma empresa fundada em 1942. Sim. Então a gente ainda estava lá em plena Segunda Guerra Mundial. E eu acho que tem um lado legal de sempre, é que ela sempre foi pioneira naquilo que ela se propôs a fazer. Foi a primeira empresa a fabricar um televisor no Brasil, a primeira empresa a fabricar um rádio no Brasil, depois quando veio a televisão a cores também. Então assim, tem uma história ali de pioneirismo muito forte, né, com a marca Semp. Em um dado momento a Semp se juntou com a Toshiba. Sim. Então se chamou Semp Toshiba durante muito tempo, Sim. até que em 2016 essa parceria, a empresa entendeu que precisava buscar uma parceria para avançar ainda mais no mercado, não só em posições, em volume de vendas, como também na questão de tecnologia. E aí buscou um outro parceiro, que é a TCL. Hoje a TCL é um grupo multinacional chinês, e a TCL então fez essa união com a Semp em 2016. E um dos maiores fabricantes de telas do mundo. Exatamente, eu ia entrar nesse ponto, né? A TCL hoje, ela é a segunda maior fabricante de tela do mundo, né? Tela e painel. Então a gente está falando de duas coisas distintas que são similares, né? Então a TCL tem uma rede, uma cadeia produtiva muito grande, fornece também para diversas outras empresas. Porque às vezes a pessoa tem um painel TCL e não sabe. Exatamente. Porque isso é natural isso é natural do mercado, de ter isso daí, né? De ter uma marca que está usando um painel que foi produzido por uma outra marca. Exato. E tá é tudo natural. bem, né? Porque às vezes, sei lá, por exemplo, a tecnologia LED. A tecnologia LED tá melhor tal painel de tal marca. A tecnologia OLED tá melhor de tal painel de tal marca. E vai rolando trocas e é super natural. E tem marcas que são mega famosas, que às vezes tem um baita reconhecimento no mercado e por trás tem um painel lá e às vezes o painel é TCL e a pessoa nem sabe. Tato, eu vi que você conhece pra caramba já os dois, né? Então assim, justamente existe uma colaboração muito grande na indústria de forma geral. Sim. Né? Então a indústria, ela tem uma colaboração não só na questão de desenvolvimento de tecnologia, como também do ponto de vista de produção. Né? Então assim, justamente isso que você comentou é o que acaba acontecendo. Isso não é exclusivamente da indústria de tecnologia, isso ocorre para todas as outras indústrias. Então tanto você vê, por exemplo, automotivo, você vê muita cooperação entre diversos grupos. Isso aí, né? usa o motor de um e tá Exatamente. tudo bem. Isso aí. Então, assim, você tem essa colaboração porque você desenvolve tecnologia em conjunto. E essa tecnologia, isso, no fim das contas, é benéfico para o consumidor, para quem compra o produto. Por quê? Porque quanto mais escala você ganha naquela tecnologia, mais acessível fica, mais você consegue ter um produto de última geração. Sim. Exato. Né? Então, esse é um pouco do background da TCL, do ponto de vista de crescimento. A TCL cresceu muito assim. Né? E aí chegou no momento que, eu já tenho aqui a minha rede, a minha cadeia produtiva, já sou muito grande, agora eu quero desenvolver a minha marca própria. Então a TCL fez união com algumas empresas fortes nos seus países locais, justamente para desenvolver a marca TCL. Então aqui no Brasil essa união se deu com a Semp, que já era uma empresa tradicional, que já foi líder de mercado durante muitos anos aqui no Brasil. E aí, com essa junção, em 2016, a gente teve literalmente um crescimento exponencial nos últimos anos. E em 2020, houve uma troca de controle acionário. Então, o que eu quero dizer com isso? A TCL passou a ser majoritária nessa parceria com a Semp. Que legal. Então, antes nós tínhamos a Semp, que em 2016 lá tinha a parte majoritária, a maior porção da empresa aqui no Brasil. E depois a TCL veio e adquiriu em 2020 a maior porção da empresa aqui no Brasil, mas a empresa continua como Semp TCL. Então hoje nós temos basicamente duas marcas,
A marca sempre. É um Megazord, né? Como a TCL, exatamente. Exatamente, cresceu. Exatamente. Não, legal, porque eu ia perguntar isso, porque muitas vezes tem muita marca que licencia a marca, né? Isso. Fala, não, tô licenciando o direito de trabalhar com Philips é uma marca que faz isso, É. globalmente, né? É. A Philips, ela tomou essa estratégia faz algumas décadas, na verdade, e várias das linhas de produtos deles, tem algumas ainda que ainda Própria, né? que é própria, mas tem várias linhas de produto que eles distribuíram globalmente para marcas extremamente fortes, principalmente Ou especialistas, né? principalmente na Ásia, inclusive, que estavam dominando as suas áreas e que licenciaram o uso da marca Philips para continuar distribuindo e criando produtos. É Né? isso aí. Inclusive tem aí, fica a dica, tem um Pixel Redondo onde a gente entrevista o pessoal da Signify, né? Que é responsável por Philips Hue, então fica aí a dica pro pessoal também As entender um pouco. lâmpadas inteligentes e tal, é bem legal. É isso aí. Mas então, no caso da sempre TCL, não, é realmente uma junção de É empresas. uma junção de empresas e assim, você pega toda a força que existe da marca Sempre no Brasil, porque 80 anos de marca sendo desenvolvido no Brasil, você tem um recall, né? Um reconhecimento de marca muito Sim. forte. Além de que, a Sempre, pelo fato de já ter sido líder de mercado durante muitos anos, ter esse pioneirismo, a gente tem uma distribuição muito forte. Sim. Ou seja, você encontra produto em qualquer lugar do Brasil, a gente está em todo tipo de rede varejista, seja nos maiores ou seja naquele cara mais regional que está lá no interior do Brasil que muitas vezes não chega nem internet. Exato. Então a gente tem uma capilaridade muito grande, né? E aí com a TCL, o que aprimorou isso? O que trouxe de benefício para o consumidor, para quem está comprando? A velocidade de transformação da tecnologia. Então a gente está falando de uma empresa que hoje tem pioneirismo do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, que é a TCL. É a segunda maior produtora do mundo de painéis e de telas. E isso reflete no consumidor, com essa velocidade de atualização de tecnologia. Então hoje, o que o nosso consumidor consegue comprar aqui no Brasil é o mesmo produto que ele vê saindo nas grandes feiras internacionais, como CES, como na IFA. Então ele viu isso acontecer no ano passado, provavelmente no ano seguinte, esse produto já vai estar aqui disponível. A gente teve o vídeo que a gente fez da 825, né? Que já saiu o vídeo? Não, ainda não saiu. É. Inclusive, ela tá lá no tá estúdio. no estúdio. Tá lá no estúdio. A gente fez o vídeo recentemente da 825, mas eu admito que já tô de olho na 835, que foi anunciada. Mas é porque tem esse movimento. Ela foi anunciada recentemente, Isso. a 835. Já entrou no site brasileiro, Já. inclusive. E, putz, E também... tá chegando na loja mês que vem. Já tá mês que vem? Mês que vem. Nossa, porque aí já 120 Hz já vai pra 144 Hz. Isso. Aí a gente já tá falando, é minha mini LED, Google TV. Aí eu vou fazendo 65, vou estar na casa nova. Passa, entendeu? Eu tô de olho. Ela tem câmera, né? Então você já faz a videochamada ali da sala. Cara, Então, já tem e o a minha pacote casa, completo. a minha casa tá toda conectada com o ecossistema do Google. Então, Então, a hora que a pessoa toca a campainha, vai aparecer Vai. na tela. Vai. Então, nossa senhora, cara. então já fica Aí de olho. o Chromecast que tava na sala vai pro quarto, quarto. entendeu? Já fica de olho que já tá chegando na loja, é Black Friday. Nossa senhora. Muito bom. Nossa senhora. Antes da gente falar, entrar de cabeça realmente em produto, até pra entender. Hoje, por exemplo, a Semp, vocês herdaram dessa parceria. Imagino que a Semp já tinha a infraestrutura, por exemplo, Fabril aqui no Brasil. Sim. Então, essa parceria também já faz sentido, porque Muito. a TCL chega no Brasil com uma infraestrutura, né? Muito. Como você disse, não só distribuição, mas também de Fabril até assistência técnica. Isso. Aí vem dois pontos interessantes. Primeiro, que nem você falou, já tem a estrutura. Aham. Então você já está estabelecido lá. Hoje, para você ter distribuição, fabricação, venda, comercialização de TVs, por exemplo, você obrigatoriamente tem que ter uma fábrica no Brasil. Você não consegue fazer importação direta desses produtos porque a cadeia de impostos acaba tornando esse produto muito caro. Então você tem que ter um Bem-vindo ao processo Brasil! produtivo local. Claro que também você contribui com geração de emprego, você Sim. tem todo um aspecto Sim. positivo, né, que acaba favorecendo. Então hoje a gente tem duas fábricas, essas fábricas estão estabelecidas em Manaus, que é o polo industrial de Manaus, onde você tem todo o incentivo para que isso aconteça, né, do ponto de vista de fabricação. Lá nós temos a nossa fábrica de TVs e a gente inaugurou recentemente também uma fábrica de ar-condicionado. Ela é focada nesses produtos de ar-condicionado. Nessa fábrica de TVs, que ela já existia desde a Semp, então
A gente já tem lá pelo menos 50 anos em Manaus, aprimorando o processo de manufatura. O que é o segundo ponto que a gente teve de positivo aqui? A gente traz o que a gente tem de mais alta tecnologia lá fora, do ponto de vista de manufatura, para o Brasil. Legal. Então hoje a gente está expandindo essa fábrica lá em Manaus, trazendo muito equipamento, que é equipamento de última geração na fabricação de placas e componentes. Legal. Entendi. Mas os painéis são fabricados na Ásia ainda? Isso, os painéis são fabricados na Ásia. Mas os componentes e a montagem é tudo aqui? Todo em Manaus. Por quê? Aí você pergunta, por que não fabrica o painel aqui? O painel, ele é o mais sensível, né, de um televisor. Sensível tanto do ponto de vista de fabricação, quanto do ponto de vista de manuseio, do ponto de vista de teste. Então, assim, você precisa ter uma estrutura que ela é muito custosa para que você faça isso. Criar uma sala limpa para poder usar isso daí é uma outra estrutura, né, cara? Sem contar, assim, a gente está falando de lá na China, uma empresa que produz 70 milhões de painéis TCL. Então você trazer isso para uma indústria local, que o nosso mercado ele é muito menor do que o mercado global. A não ser que a você gente atendesse reduz escala. Américas e Europa, exatamente. por exemplo. Se o Brasil tivesse condições fiscais, né, para poder valer a pena para fabricar para Américas, já seria um outro cenário. Mas normalmente fabrica no máximo Mercosul, né? Exatamente. No máximo. Com muita boa vontade falando isso, isso né? até seria um ponto, assim, se o Brasil tivesse, não só o Brasil, mas o Mercosul em si, se tivesse uma política, né, de fronteiras que você conseguisse transitar isso entre os países, porque você tem países que não têm desenvolvimento industrial. Sim. Como, por exemplo, você pega todos os países da nossa costa, não tem desenvolvimento. Você vai ir só para a Argentina, que tem um pouco mais. Então você acaba que esses países hoje, eles favorecem 100% a importação, porque não conseguem ter uma indústria. E acaba vindo muita coisa do Panamá, por exemplo, Muito. acaba vindo muita coisa ali do Centro-América, né? E o negócio foi fabricado no Brasil, ele tá dentro do Brasil, você não consegue tirar ele. Meio que morre, o investimento morre no Brasil. Tá Morre aqui no dentro. Brasil. Então você não consegue transpor isso. Se você conseguisse, seria um ponto mais positivo para nós, porque o Brasil ele é o maior mercado consumidor da América Latina. Né? Então, se a gente pegar esse mercado consumidor e conseguisse expandir para os nossos países vizinhos, a gente teria uma potência aqui, como a América do Sul. Sim. Né? Então, a gente literalmente iria ser, às vezes, talvez até mais alguns pontos pioneiros em relação aos Estados Unidos. Né? Porque hoje, Estados Unidos, quando a gente fala, de fato, nas Américas, o maior mercado, sem dúvida nenhuma, para qualquer tipo de segmento, para qualquer tipo de produto. Você sempre acaba tendo, algumas vezes, uma priorização para lá. Mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, de todas as indústrias, é um dos países mais importantes quando a gente fala de mercados fora da Ásia. Né? Não só Estados Unidos. A gente vai lá, Estados Unidos, a gente tem Europa como um todo, porque os países na Europa são menores. E depois a gente tem Brasil. Brasil, dentro desse universo, é um país muito relevante. Então, só para trazer de volta o que você estava trazendo da situação fabril que vocês têm aqui no Brasil, os painéis são fabricados lá fora, na Ásia, e eles são transportados para cá. E o que a gente tem aqui no Brasil é a produção já de componentes. De componentes, de placas, as placas, os processadores, as partes... o back cover, que é o painel traseiro, então... Mesmo, por exemplo, de mini LED, que é... Porque mini LED aí já, no caso, ele já vem... Já vem no sanduíche ou não? Aí você tem assim, você tem uma diferença, tá? Você tem alguns componentes que são fabricados na Ásia. Então, por exemplo, toda a parte de microprocessadores, de chip... Tudo aquilo que está ligado a microcomponentes, isso é feito na Ásia, fabricado na Ásia. Até porque o Brasil não tem ainda condições, né? Isso nós não temos seria na investimento indústria. Muito Exato. Assim, acho que em todo o mercado brasileiro não existe... Eu acho que não existe uma indústria brasileira que chega a fabricar isso, porque até não é competitivo em comparação com o cenário asiático, porque os equipamentos para fazer essa produção são extremamente caros e é um ciclo muito rápido, de um ano para o outro. Se você falar, putz, beleza, eu vou comprar, só a burocracia do Brasil você ia estar fabricando processador no ano passado. É mais ou menos por aí. A gente volta na mesma história do painel. A gente vai para a mesma história. Então, assim, do ponto de vista de investimento, não compensa. Do ponto de vista de ciclo de atualização da tecnologia, também não. Porque você vai ter que ficar defasado, entre aspas, né? 2 a 3 anos em tecnologia em comparação com aquilo que é desenvolvido na Ásia. E eu acho que é legal também esclarecer para a galera que hoje
a produção, toda a produção independente da empresa e da origem da empresa, produção e desenvolvimento da tecnologia está concentrado na Ásia, especialmente China. Ah, é? Sim. Então hoje, assim, a gente tem muito aquele negócio, nossa, de produtos que vieram da China há muito tempo. Isso, a China é um polo de desenvolvimento de tecnologia hoje. Todas as indústrias, sem exceção das marcas que nós temos aqui no Brasil, principalmente no mercado de televisores, todos os produtos que nós temos aqui são desenvolvidos, fabricados e concebidos na China hoje. Todos. E a gente percebeu isso pela própria pandemia, porque quando a gente começou, né, a passar pelo Covid, agora nesse exato instante que estamos gravando, a gente ainda está, né, em estado de pandemia, mas já num cenário mais brando, vacinado, quarta dose e tudo mais. Mas a gente viu no início da pandemia o quanto o fechamento da China mainland, né, da China, o país, o quanto isso impactou em toda a cadeia de produção global. Mundial. Não teve como assim, mas era de tudo. De tudo, não só de tecnologia, mas de quem estava fazendo reforma em casa e precisava de uma peça, alguma coisa. Não tinha, mas não é porque estava faltando a matéria-prima, mas é porque a indústria brasileira precisava de um parafusinho e esse parafusinho vinha da China, porque fazia mais sentido produzir lá do que aqui. E eram umas coisas assim, e a supply chain toda ficou confusa e bagunçada, porque tem um monte de coisa que... me fugiu a palavra, peraí. Tem um monte de coisa que faz sentido focar lá e que já tá, né? Que é aquilo que a gente estava comentando, né? Sobre painéis, sobre microchips. Então, quando a gente olha, por exemplo, o processo lá produtivo que nós temos em Manaus, o que nós temos de avanço? A gente já tem a montagem desses componentes nas placas principais. Então a gente tem as placas que controlam todo esse painel, que controlam o backlight, tem a placa que controla toda a parte de comunicação da TV, que é onde você insere ali entrada HDMI, entrada USB. São os componentes eletrônicos, os componentes eletrônicos. Então você tem a montagem de todas essas placas e você tem a montagem disso no televisor, né? Com aquela capa plástica que envolve todo o televisor por trás, enfim, os pequenos componentes, a parte de alto-falantes, todo o sistema de áudio. Então tudo isso é feito hoje no Brasil, né? Todo esse processo de montagem. Isso é muito legal. Mas no caso da TV mini LED, por exemplo, é o que eu falei da iluminação e tal, como não é um painel backlight, né? São os mini LEDs, isso já vem no sanduíche ou ele aqui? Sim, já vem montado? Isso já vem montado, né? E na verdade o mini LED ele é um backlight normal. Ele funciona da mesma forma como um backlight tradicional que não seja mini LED. Qual que é a grande vantagem, já entrando um pouquinho em produto, qual que é a grande vantagem que você tem no mini LED? Você tem mais zonas de contraste, mais zonas de local dimming, que nós chamamos, né? Então, assim, como você tem uma densidade maior de LEDs no painel, você consegue controlar melhor essas zonas. Então, você vai ter um contraste melhor daquilo que você está vendo. Então, assim, aquele preto mais profundo, né? Com aquela zona 100% contraste escura, maior, né? Um contraste maior. Então, esse é o grande benefício do mini LED. E esse benefício, ele vem justamente por uma questão que, do ponto de vista de tecnologia para o consumidor, quando ele está olhando aquela imagem, assim, ele quer aquele contraste máximo, ele vai ter isso num produto de custo-benefício muito melhor do que um painel OLED, por exemplo. O painel OLED você tem um contraste 100%, porque você tem cada LED acendendo de forma individual, independente, então você tem um contraste maior, mas isso... com a tecnologia mini LED, você praticamente offseta, ou seja, você consegue ter exatamente o mesmo benefício, né, com um custo-benefício muito melhor, né, que é o caso, por exemplo, da C825 que vocês têm aqui, da C835, aí a gente já vai por uma evolução de produto que aí você pensa, mas o produto também é mini LED, o que está evoluindo fora sistema operacional? É justamente isso, painel, você cada vez tem mais LEDs menores, você tem mais zonas de contraste, você tem uma qualidade de imagem muito melhor. E vai a 144 Hz e a 825 é 120. Nem entrei em todo o pacote de benefícios que hoje oferece. E a HDMI 2.1 também, que faz toda a diferença para quem tá com console de última geração. E aí que faz toda a diferença. Você tem um 144 Hz, HDMI 2.1, e aí se você vai pegar um PlayStation 5, Xbox Series X, aí vai, porque senão você vai
Você cria um gargalo. Qual é o gargalo, né? Então Exatamente. tem que ter uma TV pra poder suportar, cara. Eu acho que esse é um ponto, assim, se você observar hoje, a gente está falando de uma tela de 65, 75 polegadas com o benefício que você só tinha um monitor gamer. Sim. Então, assim, você tinha antes, eu quero plugar meu PlayStation 5 ou eu vou montar um console aqui especificamente para um jogo de última geração. Antes você só tinha no monitor, você estava limitado aquilo ali. A 20, no máximo, sei lá, 27 polegadas, né? Que Exato, era ali 27, 32 polegadas. 30 e poucos, Então, limite. assim, hoje você está falando de uma tela que você pode ter 75 polegadas, com 144 Hz, VRR. Input lag de uma TV dessa arrepio. é 5 milissegundos. Então você imagina, uma tela de 75 polegadas com input lag de 5 Olha, milissegundos. arrepiou mesmo, não tô brincando, cara. Cara, você tem Sabe as monitor. hienas quando falam Mufasa? É isso que eu sinto, cara. Então, assim, você tem uma tela gigante e que cada vez mais te oferece aquilo que você via em nichos específicos. O que era, assim... Bom, se eu quero ter conectividade, eu compro todo um aparato para ter conectividade. Sim. Né? Eu vou comprar alguma coisa que faça esse hub de conectividade com os outros aparelhos IoT, por exemplo, que eu tenho na minha casa. Se eu quero ter alguma tela específica porque eu tenho um PS5 ou eu tenho um PC que eu consiga jogar um jogo de última geração, eu preciso ter um monitor para isso, para poder usufruir do melhor benefício. Sim. Conexão para streaming, para tudo que a gente via muitas vezes, até no celular, que era muito mais poderoso, né? Sim. Cara, você tem tudo isso dentro de uma TV hoje. Uhum. Você tem um hub ali de conectividade. Hoje você tem uma tela que te entrega melhor performance para você jogar qualquer jogo que seja, num PS5 ou num PC gamer, que você tem a melhor placa de vídeo, você tem a melhor configuração possível. E você tem, do ponto de vista de velocidade hoje, de sistema operacional, cara, você consegue navegar em qualquer tipo de aplicativo de streaming, como você faz no seu celular. Sim. Então você vai dar um voltar ali no botão da TV, ele diz, Mágico. é mágico. Então você controla isso com uma velocidade que você via, um pouco da história do lançamento do iPhone, né? Você está combinando várias coisas em uma só. Sim. A TV está migrando um pouco para esse sentido. Sim. Então hoje, quando a gente olha para uma TV de alta tecnologia, como é o caso do uma C835, por exemplo, a gente está falando de um produto que chegou para o consumidor que é acessível, ele consegue comprar isso hoje e ele consegue unificar várias coisas que, às vezes, se você agregar, ele gastaria aí mais R$2.000, R$3.000, comprando acessórios à parte, comprando um Chromecast, comprando algum acessório a mais ou um monitor. Sim. Para resolver cada coisa individualmente. Quantos produtos a gente deixou de ter quando os smartphones fizeram essa mudança de paradigma na nossa vida? Né? A calculadora deixou de fazer sentido. O relógio de pulso deixou de fazer sentido para muita gente. O relógio de cabeceira. A câmera digital deixou de fazer sentido. O MP3 player parou de fazer sentido. Vários dispositivos pararam de fazer sentido e sumiram. Tem, sei lá, muita gente não vai saber, tá assistindo a gente e fala assim, do que ele tá falando, O né? que é um MP3 player? O que esse senhor está dizendo? Esse senhor está dizendo. O fax deixou de fazer sentido. Mas essa... eu queria só voltar num ponto. Desculpa, Maurício, eu tô... Não, por favor, fica à É vontade. que tem uma parada que eu acho que é uma mudança de paradigma muito forte, e eu não queria deixar passar batido, mas eu acho que o mercado passou por essa mudança cerca de 3 anos atrás, vem passando, que é a questão da TV com esse foco um pouco mais para os jogos, né? A experiência dos jogos, dos consoles conectados na TV, ou até mesmo um PC conectado na TV, né? Para a galera do mundo dos PCs, sabe que dá para ter uma experiência muito legal, ainda mais uma tela gigante. A gente viu uma mudança de antes ter produtos principalmente com 60 Hz, e isso foi aumentando. Hoje a gente tem produtos 144, tal, fantástico. E agora eu vejo, principalmente a partir desse ano, produtos que têm um custo-benefício bem legal para o consumidor, e que começa a fazer valer a pena. Sabe? Não é mais um produto só o high-end, só o flagship, só o topo do topo de linha que tem características dessa, sabe? Que tem uma
que tem um modo gamer ali, sabe? Que você consegue ativar funções para deixar a TV otimizada, para diminuir o refresh rate, para você ter uma experiência otimizada. Como que você, dentro do mercado, enxerga essa mudança de paradigma? Eu acho que assim, são dois movimentos, né? Você vai cada vez mais hoje para produtos de tecnologia, aí a gente tem outro movimento em conjunto com isso, que é produtos maiores, ou seja, de tela maior, porque é aquilo, né? Você comentou num ponto, a gente está saindo do celular, Sim. e assim, uma coisa que é insubstituível, você fala, putz, a TV vai ser substituída em algum momento por alguma outra coisa? Pode ser que sim, mas uma coisa que a gente não substitui é o tamanho daquilo que a gente quer olhar. Então, assim, a tela, ela tende a crescer sempre, né? E você, quando começa a juntar tudo isso, você tem um produto já que soluciona isso, que é a TV. Então, indo nesse sentido, você tem... Você pode usar nem para assistir TV. Exatamente. Mas a tela que você usa, né? Que hoje, na verdade, assim, se você pegar a função de um televisor smart, que hoje, do ponto de vista de indústria, faz alguns anos que nós não temos televisores que não são smart, ou seja, que são conectados. Sim. Apesar de que no Brasil, a gente ainda tem em torno de 12 milhões de TVs de tubo no Brasil. Uou! Então a gente tem um parque instalado ainda que necessita de atualização, ou seja, o consumidor muitas vezes ainda não está ligado na tecnologia. 12 milhões? A gente tem um parque instalado ainda muito grande. 5% vai da população... Não, o mercado consumidor potencial que você tem em cima disso. A gente tem, que assim, quando a gente fala em televisor, a gente tem uma penetração muito grande. O que é penetração muito grande? 98% dos lares no Brasil tem pelo menos uma TV. Sim. Mas esse universo a gente sabe que é maior. Às vezes você tem 3, 4, 5, 6 TVs. Então, a gente eu sou maluco. Eu quero deixar claro que eu sou maluco. Eu nunca me desfiz de uma TV. A gente já falou isso. É porque a TV que era da sala, depois vai pro quarto, depois vai pra mãe, que depois vai pra avó, e a TV continua lá. Você atualiza a tecnologia e você vai colocando ela em outros espaços. Exatamente. Você tá com a TV no banheiro, uma TV de 55 isso aí. Quando eu conheci minha esposa, a minha esposa não tinha TV em casa. Ela morava com uma amiga e ela não tinha TV em casa. Eu falei, putz, eu me incomodo de O Tato gosta da galera Ripong. minha esposa... Abraça a árvore. Morava com uma amiga, não tinha uma república, porque a galera da USP, era isso, pessoal de letras, sabe? Encontro do pessoal de letras, um falava alemão, outro francês, outro espanhol. Já sabia que nunca ia ganhar um salário mais de R$1.000. É isso, letras. Gente, eu não tô sendo ofensivo com ninguém. É a minha esposa, ela sabe que minha parceira, ela sabe que eu só falo verdades aqui. Mas ela não tinha televisão lá. Aí, sei lá, depois de poucos meses de relacionamento, a mãe da amiga que morava com ela sobrou uma telinha ali de 17 polegadas, 20 polegadas, que tava, sei lá, na cozinha e colocou lá. E aí eu falei, agora a gente tem uma sala aqui. E era um negócio, tipo assim, se eu pegasse o meu celular e ficasse assim, era maior do que... Se eu ficasse assim, eu ia assim, ó, assistindo, era maior do que a tela lá. Quando a gente começou a morar junto, né, hoje a gente tá há 8 anos juntos. Parabéns. Pra ela. Porque não é fácil. Ela merece mesmo, cara. Putz, por favor. Quando a gente começou a morar junto, ela falou... Putz, eu não sei, tá? Porque a gente começou a morar junto. Eu fui trazendo minhas coisas aos poucos, porque foi meio que uma mudança gradual. A gente tava arrumando a casa, faltava chegar os móveis. Até pra você não dar aquele choque, né? Ninguém acreditava, a gente vai morar junto. Não, é porque cada final de semana é porque a gente tentou entrar na casa o quanto antes. Só que os móveis, a fabricante ia demorar pra entregar, então a gente ficou no modo ainda acampamento enquanto tava chegando. E aí, nesse inteirinho, eu peguei uma tela daqui de 32 polegadas e coloquei na sala. Já foi tipo um cinema, assim, né? Pra ela, né? O upgrade que você tinha. Aí ela falou assim, nossa, né, não sei o que lá. Eu falei assim, não, mas a gente vai ter uma 55 aqui, que era o máximo que cabia na parede daquela casa. Naquela parede só cabia e ficava 5 centímetros cada lado. E por isso que eu tinha uma tela de 55. Aí ela falou, caramba, não sei o que lá, tem certeza? A gente colocou, aí montou os móveis lá, eu coloquei lá de 55 no meu quarto, uma de 42. Ela falou, mas eu não tinha de 42 nem na sala. Eu falei, agora você tem uma no quarto. Porque quando eu vou assistir televisão, eu não quero fazer assim. Eu quero assistir. Tô ficando cego, eu quero conseguir ler a legenda. Porque já tá velho. Não, e é irreversível isso, né? A partir do momento que você vai pra tela maior, você não volta mais. Ficou 2 dias falando assim, mas será que não é demais?
Até o dia que eu cheguei em casa, ela tava comendo pipoca assim, ó. E eu falei, e aí, você acha que a gente pode diminuir essa televisão? Ela falou, poder pode, mas tá tão legal, velho. Aí agora eu mudei de casa. Falei assim, ó, a 55 vai ficar pequena aqui, eu vou aumentar pra uma de 65, hein? Aí ela olhou e falou, acho que vai ficar legal, né? Eu falei, vai. Nem questiona mais, né? É que você não consegue desver, né? Agora você tá ali, você já viu. E é muito doido, porque eu acho que tem uma questão geracional aí, por exemplo, os nossos pais, a geração dos nossos pais, a maneira como eles lidavam com tamanho de televisão, até hoje eu tenho conflito com o meu pai, por exemplo. A televisão do meu pai é 30 vezes menor do que eu acho que poderia ser na sala dele ali. O pessoal fica todo mundo assistindo assim, e é eu que aumento a televisão da sala dele. Eu vou aumentando a televisão da sala dele sem ele perceber. Vai dando. Ele vai dando. Eu vou aumentando a televisão da sala dele sem perceber. Ele tava com uma de 30 e pouco, de repente ele chegou lá, tava de 40 e pouco, de repente quando ele chegou lá, tava de 60, entendeu? A gente tava falando de TV de tubo, que o produto líder de mercado era uma 14 polegadas. Exatamente. Hoje o tablet que vocês têm aqui provavelmente tá quase ali. É isso aí mesmo, é isso É mesmo. isso aí. A gente tinha uma experiência de estar a 3 metros do sofá pra televisão e a família inteira em volta de uma televisão de 14 polegadas. E com uma resolução baixíssima, que é incomparável com o que a gente tem hoje. A resolução, na verdade, você consegue ver a imagem. É isso a aí. resolução. É isso aí. E aí você, voltando naquele ponto, né, da tecnologia, essa evolução mais pro lado gamer, por que ela vem acontecendo de forma mais rápida? Justamente porque a tecnologia, a escala que a gente tem ganhado, ela está permitindo com que a tecnologia chegue de forma mais acessível para o consumidor. Então a gente vê essa evolução dos produtos, por exemplo, a gente foi para o Smart, agora a gente já foi para 4K em 2018, que começou a onda, a gente já tem uma migração bem rápida já para o 4K, e a gente já está falando da terceira onda, digamos assim, nesse curto espaço de tempo, eu estou pegando de 2016, 2018 para cá, que é um televisor que seja esse hub que eu comentei. Então, assim, ele vai te prover a melhor qualidade de imagem, ele vai te prover a melhor experiência quando você for jogar um videogame de última geração e ele vai te prover a melhor conectividade. Qual que é o quarto passo que a gente está indo mais para esse sentido? Inteligência artificial. Então, esse hub, que é o televisor, ele passar a atender todas as tuas necessidades com outros eletrodomésticos e outros produtos que vão estar conectados a ele. É uma central mesmo. Então assim, ela vai cada vez mais servir como uma central. E aí a questão da expansão do tamanho da tela vem muito de encontro ao que você falou. A gente se reunia com a família para assistir numa tela de 14 polegadas. Então hoje, por exemplo, a gente tem um evento de Copa do Mundo se aproximando. O que você vai fazer na Copa do Mundo? Você vai se reunir com pessoas. Exato. Você não vai ir para um quarto assistir sozinho o jogo da Copa do Mundo. Então, o movimento natural é esse. Agora, o que você precisa para assistir um jogo da Copa do Mundo com muita gente? Você precisa de uma tela maior. Sim. Então, esse eu acho que é um grande movimento que a gente já vai ver agora, nesse próximo mês no Brasil, porque a gente vai pegar 2 movimentos grandes aí. Copa do Mundo e Black Friday. Sim. Então, a gente vai ter um evento promocional, que é a Black Friday, que geralmente a gente sempre tem promoções muito fortes da indústria e do varejo. É spoiler isso? Não, mas pode esperar. Pode esperar, acho que vem muita coisa aí. Ó, um pouco de spoiler. Temos já um cupom aqui, vamos deixar aqui embaixo. Inclusive, deixa eu pegar meu cupom aqui. Não, mas inclusive eu vou comentar um ponto que a gente já, até nem spoiler, porque nós como empresa, a gente já tá com uma promoção de Copa do Mundo rolando desde julho. Opa! Desde julho, ela vai até 18 de dezembro, que é a final da Copa do Mundo. Então é o seguinte, qualquer produto que você adquira da Sempre TCL, ou seja, aí isso inclui televisores, ar-condicionado, mobilidade, que a gente tem celular, tablet, a gente tem essa divisão de mobilidade, áudio, que a gente entra com a nossa linha de soundbar. Legal. Então qualquer um desses produtos que você adquirir, você pode concorrer na promoção que a gente está chamando de Rumo ao Hexa. Você adquiriu, você cadastra lá a nota fiscal, você cadastra os seus dados e você pode concorrer diariamente. A gente sorteia uma tela 65 polegadas mini LED C835 por dia. Até o final. Então quanto você comprar, na verdade, mais chance de ganhar você tem, né? E você, assim, você ganhou uma vez, dependendo do produto que você comprou, você tem cupons da sorte. Então você pode ganhar mais de uma vez. Ah, que legal. Você pode ganhar mais de uma vez. 835 hoje e amanhã. Exatamente. Que então, legal. assim, hoje eu diria que assim, a chance ela é muito alta, porque
a gente está sorteando um produto por dia e dependendo, se você comprar hoje, por exemplo, uma 75 C835, nossa mini LED, produto top, você vai ganhar ali 6 cupons da sorte. Ou seja, se você for sorteado em um, você tem pelo menos mais 5 chances ali de concorrer e você tá concorrendo até o final do ano. 65 no quarto. Você vai. Aí você vai pôr. Cara, você vai ter 65 pra pôr até no banheiro. Caraca, velho. Mufasa. Então, a promoção que a gente já antecipou, né, a gente já começou, vamos já antecipar a promoção, começar desde julho essa promoção para motivar realmente 2 pontos, né? A galera aí comprar e ter a experiência de ter um produto com mais tecnologia. E o segundo ponto é, o produto que a gente está atrelando à promoção não é pela questão do valor do produto, mas para que a pessoa tenha experiência com o produto da marca, né, com o produto de tecnologia da marca. Então, assim, o que a gente poderia sortear? Poderia sortear uma TV 4K de entrada, umas 50 polegadas. Vamos sortear o produto que a gente tem de melhor hoje no nosso portfólio. Cara. Para que a pessoa tenha o contato e realmente seja um promotor da marca. Muito legal. E quando você tava falando de conectividade na casa, dessa experiência, faz parte dessa estratégia da Sempre TCL, por exemplo, na tomada de decisão da parceria que vocês fizeram, por exemplo, com o Google para sistema operacional, e no caso também da Roku para alguns modelos, essa tomada de decisão foi olhando e mirando nessa mudança de comportamento do público consumidor? Sim, um pouco sim. E aí tem um ponto interessante que assim, hoje a Sempre TCL como fabricante é a única que disponibiliza 3 plataformas diferentes de sistema operacional. Roku TV, Android TV e Google TV. Claro que o Google TV ele é baseado no Android 11. Sim. Mas você tem diferenças bem significativas entre um sistema e outro. Bastante, E aí a gente vai para uma linha que assim, hoje no mercado, o que você encontra? Você hoje já encontra bastante Android TV, mas você tem aqueles fabricantes que são proprietários de Android puro, que a gente chama, o Android nativo. O Vanilla e você lá. tem, ou você tem o Android, que ele é como se fosse um open source, né? Como se fosse um Linux. Sim. Então assim, qual que sempre vai ser a melhor experiência para o usuário? Aquele que é Android nativo. Aquele que você tem, porque você tem sempre a última atualização, você vai ter certeza que ele vai rodar com qualquer aplicativo que você baixar da Play Store, por exemplo. E aí um pouco da nossa estratégia foi, a gente, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, a TCL é número 2 já em TV, no mercado americano. Então ela está na 2ª posição no mercado americano, que é o mercado mais competitivo do mundo quando a gente fala de bem de consumo. Eu sei porque vocês durante muitos anos patrocinaram o show da Ellen. E aí sempre tinha sorteio de TV da TCL. Tá ligado? Inclusive patrocínio é um dos pontos muito fortes assim, da empresa, né? É mesmo? Me conte mais sobre isso. Lembra da Praça é Nossa que tinha a freira? Olha o gol, gente! Inclusive o pessoal da assessoria ele já tá... Nossa, Mas assim, hoje, por exemplo, se vocês olharem os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente tá em todos os jogos com patrocínio dos árbitros, porque a gente patrocina a CBF. Então você vai ver lá os árbitros com o TCL atrás, o VAR, quando foca lá, a gente tá lá. E a gente tem a patrocínio da seleção masculina, feminina e sub-20. A gente patrocina todas as seleções do Brasil. E aí, voltando um pouco na questão lá de plataformas, né? A gente já tinha essa 2ª posição com volume muito forte nos Estados Unidos, com Roku TV. E por que Roku lá nos Estados Unidos é mais popular? Que você tem uma melhor integração com o Apple, com o iOS. Então o iOS é o sistema predominante nos Estados Unidos, quando a gente fala em smartphone. Aqui no Brasil, ao contrário, você tem muito mais Android do que iOS. Mas o Roku é um sistema que ficou muito popular também pelo fato da forma como você busca o conteúdo. Então ele é muito simples, né? A forma como você quer, por exemplo, hoje amigável, no streaming, ele é muito amigável. Sim. Então você quer, por exemplo, buscar um filme que foi feito pelo Tom Cruise, por exemplo. Só que, putz, eu não lembro que filme é, só que eu quero ver qual plataforma tá. Você busca pelo filme, ou pelo ator, pelo diretor, enfim, qualquer um. Ele te traz as opções. Ele te traz ali absolutamente toda a filmografia do Tom Cruise, em qual plataforma ela tá, se você tem assinatura ou não tá. Um ponto legal que você tem com o Roku também é que você tem o Roku Pay. Você consegue ter uma conta onde você coloca ali os seus dados e, por exemplo, eu tenho assinatura de Globoplay, ou eu tenho assinatura de Netflix, eu tenho diversas assinaturas de plataformas de streaming.
eu assisti essa série aqui da Globoplay e não quero mais. Em vez de você ter que ir lá, cancelar a assinatura, tal, fazer conta, todo aquele processo burocrático, você só vai lá, tira o flag da plataforma que você não quer mais assinar, ele interrompe a cobrança no seu cartão de crédito. Então você tem uma facilidade muito fácil de gerenciar todos os seus aplicativos de streaming. Então hoje, por exemplo, a gente fornece o sistema Roku, operacional Roku, nas telas de entrada, que são as telas de maior volume, que é justamente para o usuário ter essa experiência do que é ele ter um hub ali de streaming, de aplicativos, que ele consegue navegar quase como se fosse um smartphone. E que é o mais amigável possível, né? Mais amigável possível. Hoje, sei lá, eu até falei isso com o pessoal da Roku, que participou aqui, né? Fica também a dica pro pessoal poder assistir o Pixel com o pessoal da Roku. Eu comentei assim, hoje se eu fosse comprar uma televisão pra minha avó, provavelmente seria com o Roku, porque você vai ter essa amigável, facilidade. ela vai se sentir confortável em utilizar aquele sistema. Aí a gente tem hoje de 32 a 50 polegadas, Roku TV. A gente tem uma linha com Android TV, Android 9, que é a S615. E a gente tem Google TV. Google TV é uma parceria que nós temos com o Google. Hoje nós temos exclusividade, né, por enquanto, na distribuição do Google TV no Brasil. Nenhuma outra fabricante tem Google TV hoje. Eu acho que em breve isso deve ampliar para outros fabricantes também, mas hoje nós somos exclusivos, Google TV. E o que você tem de benefício com o Google, na diferença para o Android, por exemplo, já que ele é baseado em Android 11. Você tem esse maior benefício que você tinha na Roku TV, que é você conseguir navegar de forma muito mais facilitada em todos os canais de streaming. Então você tem lá o sistema de busca. TV é outra coisa, cara. Se vocês já tiveram contato, vocês sabem que é fantástico. Então, assim, é lindo, e é aquela coisa assim, desde você ligar e na home ele já mostrar o programa que você estava assistindo, não importa o aplicativo que era, até a conexão, que eu acho que pra mim, por exemplo, é o mais interessante, do ecossistema Nest. Sim. Que aí é animal. Sim. Por exemplo, eu falei a brincadeira pra vocês de tocarem a campainha da minha casa e eu ver quem tá na minha porta. Isso é um convite pra gente ir lá. Fica com o convite. A coisa que eu mais quero é que minha casa fique pronta logo. Faltou agora o pessoal da marcenaria lá acabar. E o pessoal da pedra também, que é marcenaria, pedra, aí finalizar a pintura e aí a mudança. Tudo coisa simples. Deus quiser, antes do Natal estarei lá. Eu comecei em janeiro a falar isso aqui no podcast. Antes do Natal de qual ano? Só pra ficar... Exatamente, vamos deixar Natal de 2022. Claro. 2022. Meu recesso eu vou passar lá, inclusive. Mas eu tava falando sério essa questão pra vocês da campainha. Você toca a campainha na minha casa e você vê nos dispositivos. No caso, com a Google TV, ele já tá integrado todo o ecossistema Nest, ele vai mostrar a campainha sendo tocada na televisão. Assim como se eu perguntar qual é o clima, ele vai mostrar a agenda, vai mostrar o cronograma de tempo, vai mostrar na televisão. Tá completamente integrado. Isso é animal. Exatamente, eu acho que esse é o grande ponto. Assim, você juntou um grande benefício que você tinha com a Roku, que é toda essa navegação em conteúdos, com um sistema operacional que é voltado para o usuário, para você. Ou seja, ali o que você coloca a sua conta Google, você tem acesso a todo o hub de serviços da Google. Então, por exemplo, você quer criar uma agenda pessoal, cara, você cria a agenda pessoal, a televisão literalmente vira a tua assistente, a tua secretária pessoal. Sim. Então, assim, pode setar alarme, você pode setar, eu tenho esse compromisso, você pode ter esse hub de conectividade de forma hoje, assim, eu não vejo talvez um sistema operacional tão fácil quanto o Google hoje. E na criação de rotinas, por exemplo, é lindo. Eu posso estar assistindo televisão e pela própria televisão apagar a luz do quarto. Sim. Isso é animal. E aí um ponto que eu acho legal, assim, nós somos pioneiros aqui no Brasil como empresa a disponibilizar comando de voz em TVs desde a entrada, desde 32 polegadas. Legal. Então você vê coisa que antigamente era assim, nossa, só TV high-end que você achava esse tipo de benefício, hoje não. Você acha desde a 32 polegadas, que a gente tem aquilo que é o usuário conseguindo comandar pelo controle remoto, Sim. Ou você vai para produtos ali a partir de 50 polegadas, que a gente tem o que a gente chama de Far Field Communication, que é comunicação de longo alcance. A TV, você dá o comando de voz independente do controle remoto, onde está o microfone. Ah, que legal. Então ela capta o seu comando de voz e você pode dar qualquer tipo de comando para ela. Então aquilo que eu comentei, se você tem uma casa conectada, você faz essa conexão e você dá qualquer tipo de comando.
E um ponto legal de Google também é que ele vai aprendendo a tua forma de falar. Boa. Então, por exemplo, cada um tem um sotaque diferente, Sim, como é o meu caso, por sim. exemplo. Eu tenho Regiões um do sotaque Brasil, né? diferente. Regiões do Brasil. A forma como você fala a palavra também é diferente. Às vezes você encurta a palavra, num primeiro momento ele não entende. Depois da terceira vez, ele já sabe aquilo que você quer dizer e ele começa a captar isso. E às vezes você tá treinando um idioma novo, você tá aprendendo a falar espanhol, tá aprendendo a falar italiano, francês, inglês, não importa. Você pode adicionar no Google que ele vai aceitar os dois idiomas ao mesmo tempo. Muito bom. Então você pode treinar da comando em outro idioma que ele vai aceitar. Sem contar que assim, você pode conectar ali 6 contas Google hoje na sua TV. Então, por exemplo, você tem um perfil, quando você ligar a sua TV, ele vai te trazer toda aquela recomendação de conteúdos que você consome. Nos seus aplicativos, Nos com as seus contas dentro aplicativos do com aplicativo. as suas contas, exato. Isso é muito legal. Isso Agora, é muito tua legal. esposa, ela não gosta de nada disso de tecnologia, ela não tá ligada nesse... Ela não quer assiste tanto na Paramount, ela assiste Exato. mais Disney, e aí ela usa a conta dela dentro da Disney. Ela vai lá, ela troca a conta, ó, entra na conta dela, ela vai ter todo o conteúdo dela. Então você não Customizado fica... pra ela. Exatamente. Você não fica com aquela situação assim, todo mundo utilizando a TV da sala, que é geralmente onde está a maior tela, com Sim. aquele hub que eu comentei, né? Então você tá ali, putz, mas eu não quero ver isso, eu não quero ver esse conteúdo. Aí você vai lá e aí você ferra o conteúdo um do outro, né? Sim. E aí você vai lá, começa a assistir, putz, mas o Mauri gosta de assistir isso, Eu o Tata é outro. admito E que agora? até em algumas dos serviços de streaming eu tenho o meu usuário, o usuário da minha esposa e o usuário do casal. Tem algumas coisas que a gente assiste Em comum. junto, que quando a gente loga naquele usuário, as recomendações é pra coisas que a gente assiste junto. Legal. Muito bom. Eu posso... Não pode, deixa eu Ah, é falar. verdade, não pode. Vai. Eu queria entender, você estava explicando, né? A gente tá falando muito de televisão, mas eu queria entender como funciona hoje a linha de produtos dentro da TCL. Legal. Você podia explicar pra gente? É assim, hoje, que eu comentei, né? Com a vinda da TCL, a gente teve uma expansão muito grande para outras linhas de produto. Então, televisão é o nosso core business, é onde a TCL já é número 2 no mundo, como eu comentei, mas a TCL também é muito forte em outras linhas globalmente. Outra, por exemplo, que eu até citei lá, que a gente já tem fábrica em Manaus, ar-condicionado. Então a gente tem toda uma linha de condicionadores de ar hoje, residenciais, que a TCL é o número 3 em exportação no mundo. Legal. Ar-condicionado. Então assim, quando você fala, eu diria, em soluções para casa, a TCL está presente em praticamente tudo. Então a gente tem ar-condicionado aqui no Brasil, a gente tem uma linha de áudio. A nossa linha de áudio está focada com aquilo que a gente conecta com a TV, então basicamente soundbar. Então a gente tem uma linha de soundbar que fornece essa solução mais completa quando a gente vai para entretenimento. A gente tem também hoje, então, televisão, soundbar, né, com a nossa linha de áudio e condicionadores de ar, as 3 principais categorias no Brasil. Tá. Né? Aí quando a gente vai para fora, a TCL globalmente, a TCL também tem linha branca lá fora, a TCL tem produtos voltados para a conectividade, que a gente chama de IoT. Sim. Então, por exemplo, aspirador robô, você tem purificador de ar, você tem uma série de produtos que eles são voltados para fazer esse hub de conectividade. Então você conecta isso tudo com a TV e você tem ali diversos eletrodomésticos fazendo essa função, né? Então você pode ter, por exemplo, seu refrigerador conectado, sua máquina de lavar conectada. Você pode ter um aspirador ali funcionando, conectado. Tem todo um na ecossistema TV, pensado todo para um eles se ecossistema. entenderem. Então, assim, quando a gente vai para o portfólio global, a gente tem todas essas categorias. Aí a TCL é forte em basicamente todas elas, ou seja, ocupa ali entre a segunda e a quinta posição em todas essas categorias que eu comentei. Que legal. Aqui no Brasil nós focamos principalmente nessas 3. Televisores, áudio e a linha de condicionadores de ar. E aí, nesse caso, todas elas levam a marca TCL ou é sempre TCL? Como que é essa Todas divisão? com a marca TCL, com exceção do portfólio de TVs, onde a gente tem a marca SEMP também. Então, em TVs, é a única linha de produtos que a gente utiliza as 2 marcas. Tá. Por quê? Justamente por aquilo que eu comentei, né? SEMP ser uma marca muito tradicional, a gente tem uma distribuição muito grande no Brasil. Então, por exemplo, você vai para regiões onde a marca SEMP ela é mais forte. Então, você pega Nordeste, Norte, por exemplo, a gente sempre teve uma presença muito grande lá. Você tem a marca SEMP lá, que é bem tradicional. Então, a gente acaba também utilizando a marca SEMP. E a marca TCL, ela está em todos os produtos. Então, assim, a gente tem na linha de televisores, na linha de condicionadores de ar é TCL e a linha de áudio é 100% TCL. Entendi. E você também comentou que vocês estão entrando em linhas mobiles, tablet, smartphone. A gente tem uma divisão que ela está focada em smartphones, tablets, aí a gente tem wearables também. Então, por exemplo, óculos conectados, onde você pode
inclusive ter projeção de uma tela de até 140 polegadas no óculos. A gente apresentou Isso global ou Brasil? Isso no Brasil já. Você tá brincando, a gente pequeno, apresentou. a gente teve um evento que se chama Eletrolar, né, sim. que é uma grande feira da indústria, onde a gente apresentou essa linha do que a gente chama de mobilidade lá dentro da empresa, né? Então a linha de mobilidade, a gente tem toda a parte de smartphones, como eu comentei, né, onde a gente já tem produto 5G, por exemplo. Legal. Né, que é o nosso TCL 30 Pro. A gente tem toda essa parte de wearables, então a gente tem smartwatch, tem os óculos, onde você consegue ter uma projeção, por exemplo, você pluga no seu smartphone, ele tem um cabinho assim, você pluga no smartphone e você consegue transmitir tudo aquilo que está na tela. Ele tem um sistema de áudio embutido nele e você consegue transmitir tudo aquilo que está aparecendo na tela do celular em uma projeção no óculos, como se fosse uma tela de 140 polegadas. Que legal! Tá disponível para teste? Eu quero ver esse produto com a mão, né? Eu quero pegar ele na mão, né? Eu quero testar com a mão. Então, e muitos, a gente tem headphones também, então todo o sistema de wearables ali fazem parte da composição do portfólio hoje da empresa. Que legal. E hoje, para vocês, por exemplo, o foco é o mercado de TV, a TCL, a Sempre TCL, quer realmente ganhar corpo no mercado brasileiro com a TV? O nosso objetivo nós já tivemos a 2ª posição no mercado de TV brasileiro hoje, durante 9 semanas consecutivas. A gente já teve nessa posição, a gente quer consolidar essa 2ª posição no ano que vem. Então o nosso objetivo é 2º lugar no Brasil no ano que vem, e a liderança no mercado brasileiro até 2025 é ser líder aqui no mercado de TVs. É bem agressivo, cara. Agressivo. Ainda mais porque o Brasil é um mercado muito grande, mas também muito apegado às marcas tradicionais. E ver uma marca como TCL chegar há pouco tempo no Brasil e já conseguir chegar nesses números é muito legal. Aí você tem uma diferença que é assim, quando a gente olha para as marcas que nós temos disponíveis, nós temos poucas marcas que são detentoras e desenvolvedoras de tecnologia. A TCL, como eu comentei, é uma delas. Então, por que a TCL entra no Brasil e consegue ter uma velocidade tão grande de crescimento? Primeiro, a TCL desenvolve tecnologia lá fora. Segundo, a TCL tem um investimento muito forte em patrocínios para divulgar a marca, ou seja, você ter mais reconhecimento de marca. Como eu comentei, né? Somos patrocinadores oficiais da seleção, patrocinamos recentemente o campeonato mundial de basquete que teve no Nordeste. Então a TCL está muito ligada no esporte. E o terceiro ponto é o seguinte, você tem essa tecnologia que é desenvolvida e apresentada lá fora, ela chega hoje no Brasil num ciclo muito rápido. Entendi. Então, por exemplo, o Mini LED que a gente estava conversando. Mini LED foi apresentado na CES de 2018 como conceito. Sim. Então a gente está falando de um produto em 2022, 4 anos, que do ponto de vista de tecnologia é uma evolução rápida para telas. Ter na casa do consumidor. Ter na né? casa do consumidor num preço acessível. Não é uma coisa que a gente se está não falando me assim, engano, nossa, é 100 mil reais uma TV, não é? Existem mini LED, existem 2 ou 3 opções no mercado para o consumidor hoje. E não são opções baratas, aonde eu sei dos outros concorrentes. Não. Hoje o topo de linha de vocês é a... Hoje nós temos a C835 que está entrando agora, que é uma substituta da C825. A C835, eu diria assim, que ela é o topo da nossa linha de produtos em 4K. Tá. Aí depois a gente tem a X925, que é um produto que a gente tem um volume bem menor, que ela é uma 8K. Ela também é mini LED, ela tem todos os benefícios que tem a C835, porém 8K. Então, quando a gente vai para a tecnologia 4K de resolução de painel, a gente está falando da C835. A C835, qual que é o ponto interessante? É aquela relação do custo-benefício que eu comentei. O que essa TV ela te entrega hoje? Que se você for comparar com um produto equivalente no mercado, você vai ver que custa às vezes 30%, 40% mais caro. Ou às vezes muito mais, dependendo se você mudar a tecnologia de painel. Se você for para uma OLED, por exemplo, aí você está falando de um produto que é muito mais caro, talvez até o dobro do preço. Hoje é um produto que te entrega um sistema de áudio premium, assinado pela Onkyo, que do ponto de vista de desenvolvimento de áudio, para quem não conhece, é uma das marcas mais premium que a gente tem. Ela tem um subwoofer integrado na parte traseira. Isso você só consegue numa tela colocando um soundbar. Você tem que comprar um soundbar. Então ali é uma TV que te entrega 60 watts RMS de áudio com subwoofer integrado. Você tem um painel nativo 120 Hz que chega a 144 Hz VRR.
Né? Só para o pessoal entender o que é 140 tem diferenças, tá? Tá. O que é o 120 Hz e o que é o 144 Hz. Por exemplo, você plugou um console ali. 144 Hz VRR, o VRR se chama Variable Refresh Rate, taxa de atualização variável. Ou seja, você tem de 0 a 144 Hz essa variação de atualização da tela. Então, por exemplo, você está ali num jogo de ação, onde você tem um elemento do jogo que está parado na tela e você tem, por exemplo, uma espaçonave passando em outro ponto da tela. Esse ponto da tela pode estar com 144 Hz, enquanto aqui você está fixo em 30 Hz, 60 Hz. Então você tem essa variação. Então você pode ir de 60 Hz a 144 Hz. A experiência é muito bacana e fora a economia também de energia, né? Sem dúvida. Você não fica desgastando sem necessidade. E você tem um painel que é nativo 120 Hz, onde você vai ter o benefício não só para um jogo. Por exemplo, você vai assistir o jogo da Copa do Mundo. Cara, é movimento de ação. É isso aí. O cara chutando a bola, indo não sei pra onde. Então você tem cenas muito rápidas. Então você tem essa transição, você consegue ter o benefício do painel 120 Hz. Você tem um produto que tem todo o pacote de features voltado também para um game. E aí quando a gente fala, esse acho que é um ponto legal, porque assim, muitas vezes o consumidor pode olhar e falar assim, mas eu não quero eu não jogo videogame. Eu não quero uma TV com tudo isso. Mas cara, você vai se usufruir de todo o benefício que uma TV gamer pode te proporcionar para outras coisas, mesmo você achando que não vai fazer falta. Com certeza. Exato. Então, por exemplo, lá você tem, cara, modo de baixa latência, LLM. Então você tá jogando, né? Ele vai buscar sempre a menor latência possível. Input lag. Você tem 2 conexões HDMI 2.1 lá. Uma 144 Hz e outra 120 Hz. Você plugou na 144 Hz, por exemplo, você tem até 5 milissegundos de resposta da TV. Isso é muito baixo. Para quem conhece um pouco mais, cara, você tem hoje um monitor top de linha, você vai ter 1 milissegundo de resposta. Então, assim, a gente está falando de uma tela de 75 polegadas que pode te entregar isso. Né? Você tem toda a parte de sistema operacional, que a gente já comentou, né? Google TV. Você tem a possibilidade de fazer videochamada com câmera. Então, você pode plugar a câmera ali, você pode fazer a câmera já vem com o produto. Então, a gente fez uma mudança para esse ano. A câmera, ela virou um acessório. Por quê? Justamente porque a gente entendeu que a gente tinha pouca utilização da câmera, ainda para videochamada, que era o principal benefício da câmera. Que é assim, por que você tem uma câmera ali? Para você fazer videochamada ou você... O que você pode utilizar essa câmera? Sensor de movimento, a tela já tem isso. Ela já tem um sensor que você pode utilizar, por exemplo, você tem um aplicativo da própria TCL, onde você tem, que é toda uma parte de exercícios físicos e tal, você pode fazer com um professor na tela. Então ali o professor vai lá, faz um movimento, você copia esse movimento e ele vai te dando qual que é o índice que você está mais próximo ou não. Que legal. Então isso já acontece mesmo você não tendo a câmera ali. Que legal. Desde que você ative o recurso. Então o que a gente percebeu? Isso é um ponto que ainda as pessoas não estão muito acostumadas a fazer, tipo, videochamada, conferência, com o uso da tela. Isso vai mais para o mundo corporativo. E geralmente no mundo corporativo você já tem um sistema que faz essa interface de conexão, como o Zoom, por exemplo. Sim. Né? Então a gente tirou a câmera e deixou ela como um opcional justamente para ter um produto com um custo melhor. Você fala, você consegue ser mais agressivo então, no a gente preço. consegue... Se você for conectar, você conecta por onde? Um USB da vida? Não, essa câmera você compra ela é um conector magnético. Você não tem nenhum tipo de fio. Que lindo. Então você simplesmente encaixa a câmera na parte de cima da TV e você não precisa conectar nenhum tipo de cabo. Plug and play, funciona. Plug and play, funciona 100%. Tem HDR, HDR 10 Plus, Dolby Vision, Dolby Atmos. Essa TV é certificada IMAX Enhanced. Então, pra vocês terem uma ideia, hoje, do ponto de vista de certificação, talvez o IMAX Enhanced seja uma das mais tops, né? Do ponto de vista de... Que aí você tem que ter qualificação em áudio e imagem. Hoje, sei lá, no streaming, a Disney que tem conteúdo com essa certificação. Você tem na Disney, você tem DTS também. Sim. Então, por exemplo, hoje, outro ponto legal é que nós, como empresa, sempre TCL, nós somos a única que entrega certificação em todos os tipos de formato. Então, por exemplo, você vai ter HDR 10 Plus, você vai ter Dolby Vision, Dolby Atmos. Boa. E você vai ter IMAX Enhanced e DTS. Então, se você pegar hoje no mercado, geralmente as telas entregam ou um ou outro. Sim. Porque são formatos de conteúdo. O conteúdo precisa ser gravado naquele formato. Então, hoje, se você pegar uma tela com uma C835, ela te entrega todos esses conteúdos. Você está preparado para qualquer coisa. Então, você plugou lá no Disney Plus.
foi gravado em Max Enhancer. Você vai ter o melhor benefício na tela, do ponto de vista de imagem e de áudio. Foi gravado, você tem Dolby Atmos, Dolby Vision, vai te entregar 100%. Então tudo isso é automático pela TV. Então você habilita ali, deixou habilitado isso na configuração, você vai usufruir 100% daquilo que ela te entrega de melhor em qualidade de imagem e áudio. Sensacional. Sem contar que essa tela hoje, a gente estava falando um pouco de toda essa evolução que teve na tela, a gente está falando de software, mas a gente evoluiu o hardware também para poder acompanhar isso. Então hoje, por exemplo, você tem nessa tela um processador de inteligência artificial, que a gente chama de AIPQ, ou seja, Artificial Intelligence Picture Quality. Ele é focado em entregar aquilo que ele entende que você consome de conteúdo e ele otimiza isso na melhor configuração de imagem e de áudio. Então, por exemplo, você gosta de assistir muito conteúdo que tem natureza, ou, enfim, ali aparece uma cena de uma montanha ou de um mar, de um rio. Ele identifica isso antes de transmitir para a tela. Esse conteúdo ele vê, opa, isso aqui é uma imagem de uma montanha. Como que tem que ser esse verde para que seja o mais próximo real daquilo que o olho humano enxerga? Tem que ser nesse padrão de cor. Então você já está falando de uma TV que te entrega 12 bits em cor. Sim. Isso é equivalente a você ter aí mais de 1 bilhão de combinações de cores, com aquilo que a gente chama de Wide Color Gamut, que é o espectro mais amplo de cores. Então assim, a gente tem uma capacidade do olho humano que nenhuma tela consegue reproduzir. Isso hoje, até então, é impossível. O que a gente consegue chegar mais próximo? É nessa paleta de cores que a gente chama de Wide Color Gamut, ou seja, qual que é o espectro que a gente consegue reproduzir para que seja o mais fiel daquilo que o olho humano enxerga. Então hoje, com uma tela dessa, ela consegue reproduzir 97% daquilo que é o espectro visível de cores do olho humano. Então esse processador, ele entende aquele conteúdo que você está consumindo e ele, nesse formato, ele vai te entregar o melhor verde, o melhor azul, o melhor vermelho. Então a melhor cor para aquela cena que você está projetando. Então assim, você não precisa ficar regulando contraste, não precisa ficar regulando brilho, você não precisa ficar regulando saturação de cor. Isso é feito tudo de forma... Isso é muito legal, né? Porque o público geral só quer ligar a televisão e quer que ela funcione. Que melhor esse é o ponto. Funcione bonito, como ele viu na loja, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E assim, a gente entende que hoje é uma sopa de letrinhas, né? A gente falou de um monte de coisa aqui, pro consumidor eu sei que é difícil isso. Você fala, cara, mas que LED é a mesma coisa que 4K, é a mesma coisa que mini LED? Puta, o que é VRR? O que é 120 Hz? Então, assim, o objetivo é você entregar uma tela que ele vai colocar na parede ou colocar em cima do móvel, ele vai ligar e ele vai ter exatamente aquilo que você falou. Aquela imagem que ele viu na loja e falou, nossa, é isso que eu quero. Perfeito. Eu acho que TV é tipo roteador. Plugou, tem que funcionar. Não, porque assim, roteador, você sabe que o roteador é bom quando você não lembra que ele tá lá. Quando você só funciona, só mágico. E a TV é isso. Quando você abre o aplicativo e tá lá o conteúdo. Quando você só tem experiência positiva. Quando a imagem é animal. Quando faz parte do seu dia a dia ali. De um jeito tão da hora. Que a única hora que você lembra é quando chega a visita e fala, nossa, que TV da hora. Isso mesmo. Que é a hora que você lembra. Que é a hora que alguém fala assim, você vende uma TV pra pessoa, caramba, né? que internet boa. É a hora que você lembra. Porque senão, não. Não vai te incomodar ali. Incomodar. Vocês pretendem ter uma TV OLED no catálogo de vocês? Isso é um movimento, assim, hoje, se você procurar, inclusive no Google, você vai ver que existe uma tendência das indústrias em geral, de uma migração para OLED no futuro. Por que isso não acontece? O OLED tem um sistema hoje de manufatura que ele é muito mais caro, né, do ponto de vista de fabricação. Hoje, com o mini LED, a gente está muito mais próximo daquilo que é o OLED. Eu não diria assim, para a percepção do consumidor, hoje eu não vejo nenhuma grande diferença entre ele comprando uma TV mini LED como uma C835 ou uma TV OLED, né, justificável do ponto de vista de diferença de preço. Pode ser que sim, a resposta pode ser que sim, mas essa tendência de migração ela vai muito daquilo que é o que a gente chama na indústria de affordable, né, para o consumidor, ou seja, tem que ser bom para o consumidor. Não adianta a gente fazer uma migração, às vezes para uma tecnologia que ela vai levar 5 anos até ela estar num nível
de preço que a gente consiga chegar e oferecer pro consumidor, tá aqui, ó, esse é o meu melhor produto. Tá, mas eu não consigo comprar. E aí? O que eu faço? Tá bom, legal. Pô, vocês são demais. A partir de agora a gente só vende Porsche, tá, gente? Legal, valeu. Exatamente. Falou aí, vai ser muito legal passar e ver de longe. Então, assim, hoje, nós aqui no Brasil não temos planos, pelo menos pro próximo ano, de ter uma tela com tecnologia OLED, mas pode ser que daqui a 2, 3 anos, sim. Pode ser que sim, porque é um movimento que eu já vejo acontecendo um pouco na indústria em geral, né, de ter uma maior popularização do OLED, apesar disso que eu comentei, né, a gente tem um desenvolvimento hoje já na indústria com o mini LED, que ele atende perfeitamente aquilo que seria o maior benefício, né, que é você ter um contraste mais profundo. Aí você fala, mas eu posso ter uma espessura de tela menor? Até que ponto isso realmente é um fator que te ajuda, né? Tela muito fina, é legal, mas só que você nunca vai conseguir usufruir do benefício daquela tela extremamente fina, que é da espessura de uma folha de papel. Por quê? Você tem toda a placa de comunicação ali atrás. Então você olha assim, nossa, a tela é assim. Aí chega embaixo, você tem toda aquela placa de comunicação, que é uma questão física, você não consegue tirar, a não ser que a gente evolua em algum momento do ponto de vista de materiais, que você consiga diminuir isso ao máximo possível. Mas assim, você vai sempre ter aquele espaço na parede, que é um espaço físico que está limitado à tecnologia que existe hoje de placas. Para você colocar um sistema de áudio, por exemplo. Então, no caso da C835, você quer ter o melhor som possível, mas onde você vai colocar os falantes, né? Exatamente. E aí, você vai por onde? Se você colocar um sub na TV já é surpreendente. Então, aí você fala, você colocou um subwoofer na TV, e subwoofer você precisa de um invólucro, né, que a gente chama, uma caixa. Ele precisa de uma caixa para dar a batida, né? Aí você fala, cara, como que você colocou isso na TV? A TV ficou um monstro, então, né? Não. A gente usou exatamente a mesma largura que existe disponível hoje para toda aquela placa de comunicação que vai ali atrás. Sim. Então a TV, ela não aumentou em nada do ponto de vista de espessura. Legal. A tela continua na mesma espessura e todo aquele espaço que você tinha ali que era ocupado pela placa é exatamente o ocupado pelo subwoofer e faz toda essa função da caixa ali do subwoofer. Animal. Que legal. Antes da gente finalizar, Tatinho, eu só queria fazer uma pergunta sobre ar-condicionado, tudo bem? Cara, eu queria também falar sobre ar-condicionado, então é muito legal você fazer a pergunta. Fica à vontade. Hoje, se falar ar-condicionado é a minha história na indústria. Vai ser mais uma hora. Mais uma hora. Então traz a água aí, por favor. Não, já traz cerveja. É melhor. Hoje nós temos uma nova certificação para os ares condicionados, né? O que é A, o que é B, C, né? Na qualificação de consumo de energia e tudo mais. Mudou, né? Mudou e acho que mudou muito bem pensando no consumidor, principalmente dele conseguir entender o que é realmente econômico, né? O A que é A de verdade e ainda tem as subclassificações dentro do próprio A ali, né? Eu queria entender como vocês estão posicionados nessas classificações hoje, se vocês estão entregando um produto que é inverter, tal, que é econômico, se está adequado a esse novo mercado. Até para esclarecer um pouco da dúvida do pessoal, assim, que ar-condicionado, ele é assim, a gente quer o benefício dele, mas a gente não quer tudo aquilo que ele traz, que é aquela questão do consumo, às vezes o ruído, né, o barulho que incomoda e tal. E ar-condicionado, aquilo que a gente estava falando de TV. TV, 98% dos lares do Brasil tem. Ar-condicionado, só 17%. Aí você fala, por quê? O Brasil é um país de clima tropical, é quente o ano todo, por que a gente não tem mais gente utilizando ar-condicionado? Você tem um custo de ciclo de vida associado a esse produto, né? Você compra ele, você tem que instalar e você tem que pagar a conta lá de energia no final do mês. Mensalmente ali, né? Aí surgiu uma tecnologia que se chama inverter nos últimos anos, que vem sendo muito popularizada. É aquilo que a gente estava falando de evolução de tecnologia de tela, para o ar-condicionado é uma coisa bem parecida, tá? Apesar que a gente olha hoje na loja e o produto a gente vê, mas esse produto é igual ao que tinha 10 anos atrás, não é? Hoje é um produto que está muito mais eficiente, né? Ou seja, ele te entrega muito mais sem ter aumentado muito o tamanho dele. Exato. Porque qual que é a grande mágica para o ar-condicionado te entregar o menor consumo possível? Você tem que ter uma área maior de troca de calor, para que você passe todo esse ar que está aqui no ambiente e consiga renovar o ar e te entregar na temperatura que você deseja. Então, para aumentar essa eficiência energética, você tem que aumentar muito o produto. Então, a tecnologia evoluiu de uma forma que a gente consegue manter o mesmo tamanho e te entregar uma eficiência energética muito maior. Então, aquele ar-condicionado que muitas vezes o pessoal tem, que era da época da minha avó ou dos meus pais, de 15 anos atrás, você esquece.
Hoje em Que dia... é barulhento e gasta, gasta a herança da família. Exatamente. É que nem quando a gente fala com o pessoal que tá assistindo a gente, volta e meia, a gente fala assim, quando você vai comprar uma máquina de lavar roupa, não pergunta pra sua mãe. Pergunta pra gente. Porque a sua mãe vai te dar as piores dicas do mundo. Mas não é porque a sua mãe é uma pessoa ruim, é porque a sua mãe não acompanha a tecnologia. Ela parou no tempo. Ela pode dar a melhor dica do mundo, mas é que a vida útil de uma lave-seca ou de uma lava-roupa é uma vida muito longa. É um produto que tem uma vida útil gigantesca. Provavelmente a sua mãe vai ter 2 no máximo na vida dela. Que ela ganhou a primeira no casamento, e aí depois de 30 anos de casada... tá sendo ela vai consertada até hoje, muito isso aí. provavelmente. E você que tá, por exemplo, precisando comprar uma agora pra começar a sua vida ou que tá mudando de casa, a máquina de lavar roupa que você vai poder comprar agora vai dar, literalmente, sem sacanagem, um banho na lava-louça da roupa da sua mãe. E vai conservar melhor a sua roupa, vai ter mais economia, economizar água, economizar energia, economizar tudo. O ar-condicionado é o mesmo processo. O ar-condicionado de hoje pro de 10 anos atrás são produtos completamente diferentes. Eles podem parecer a mesma coisa pro lado de fora porque é um ar-condicionado. Ele não deixou de ser um ar-condicionado. Isso. A função é a mesma, mas é um produto internamente muito diferente. Muito diferente. Então, assim, você pega hoje, por exemplo, a gente tem uma linha de produtos inverter. Essa linha de produtos inverter, que a gente chama ela de A2, ela te entrega, do ponto de vista, só para vocês terem uma ideia, quando a gente compara com esse ar-condicionado mais velhinho, que tá lá na casa da mãe e tal, ele chega a economizar 75% de energia em relação a esse produto. Ou seja, a gente está falando de um produto que, se você deixar ligado durante 30 dias, o mês todo, você utilizar ele, né, numa temperatura que a gente chama de temperatura de conforto, em torno de 23, 24 graus, que é o suficiente para a gente ter conforto térmico, a gente está falando de um produto que vai gastar ali em torno de R$70 por mês, a mais, na sua conta de energia. Comparado, muitas vezes, a R$250, a R$300 que a gente estava acostumado dobrava a conta de energia de você ter um nossa. ar-condicionado. E a tecnologia evoluiu não só nessa questão do consumo de energia. Então, por exemplo, hoje, no nosso produto lá que a gente vende, a gente tem uma função também que nenhum produto hoje tem no mercado brasileiro, que a gente chama de esterilização. O que ela faz? A gente está aqui num ambiente fechado, como esse estúdio. Certo. A gente tem um ar-condicionado que ele está recirculando o ar aqui dentro. Certo. Se eventualmente algum de nós aqui está com algum vírus, algum tipo de bactéria, alguma coisa assim, e esse ar e esse vírus está passando por lá, você vai ter esse vírus grudado lá no aparelho de ar-condicionado. Quando a gente sair daqui e entrar outra pessoa e você ligar, ele vai recircular aquele ar que estava lá contaminado. Então a gente tem, no nosso modelo inverter, uma função que a gente chama de esterilização. Você aperta um botão no controle remoto, ele congela toda aquela serpentina ali interna, ele literalmente congela. Quando ele congela, ele consegue desgrudar das aletas que tem ali dentro todo tipo de sujeira, vírus, bactéria, tudo aquilo que mais grosso que fica grudado ali. Ele faz o degelo disso, ou seja, ele descongela, elimina tudo isso pelo ralo. Ele faz uma semi-pasteurização, é isso? Isso é só um processo. Aí depois ele começa a aquecer essa serpentina. Ele faz uma pasteurização E ele mesmo? vai a 60 graus. Caramba. Então, assim, sabe esterilização de dentista, onde você coloca a parede? Autoclave ali. Praticamente isso. Ele faz tipo isso. Ele vai a 60 graus, você vê a fumacinha saindo ali. Só que ao invés do leite, ele faz com... E a 60 graus é comprovado. A gente tem os testes, tudo em laboratório. Ele elimina 99,9% de qualquer tipo de vírus e bactéria que esteja incrustado ali. Mas se ele faz isso enquanto tá funcionando o ar-condicionado ou não? Ele tem um momento específico pra isso? Ele fica aí em torno de 20 a 30 minutos nessa função, que é todo esse ciclo. Tá. Assim, depois que ele aqueceu, que ele esterilizou, ele literalmente matou esse tipo de vírus, de bactéria, aí ele volta ao funcionamento normal. O que você ganha com isso aí? É a qualidade do ar que você respira. Nossa, Então, que muita gente reclama, né? Fala, eu ligo o ar-condicionado, tá bom, eu quero um ambiente mais fresco e tal, mas, puta, eu não consigo respirar. Eu sempre falo a mesma coisa, é o seu ar-condicionado que tá errado. Né? Porque às vezes não limpa o filtro, tá lá Sim, cheio não- de sujeira. E aí a gente tem essa mudança que ela vai acontecer ano que vem, onde o consumidor, o que ele vai ver? Hoje, um produto que a gente chama de convencional, ou on-off, que ele liga e desliga o compressor, comparado com o inverter, coisas de Brasil que a gente estava comentando, ele é testado da mesma forma. Então, um produto convencional, sem essa tecnologia, é testado igual um inverter. Que não faz sentido. Né? Então, o que o consumidor olha? O inverter é mais caro, porque ele tem mais tecnologia, ele consome muito menos. Aí ele olha, mas na etiqueta lá de classificação, esse aqui é classe A e o outro também A. Cara, por que eu vou pagar 20% mais caro, 30% mais caro, se eu
tenham a mesma coisa? Porque em 2 meses ele se paga. Porque ele foi testado da mesma forma. Sim. Ou seja, foi piorado o inverter. A partir do ano que vem, a gente vai ter uma mudança na forma de teste desses produtos. Então, eles vão ser testados de outra forma. E aí sim, você vai realmente ver essa diferença. Então, um produto vai ser classe A e o outro vai ser classe F. Vai ser pior. Ah, significa que esse produto que era o convencional ficou pior? Não. Não é que ele ficou pior, ele é exatamente igual. Ele só mudou a forma de classificação. E hoje, por exemplo, se você pegar a nossa linha inverter, além de entregar isso, economia, ela já está 100% adequada já para essa regulamentação que vem ano que vem. Boa. Então, o consumidor que comprar hoje esse produto, além de concorrer a mini LED, você tem Também entra. Caramba. Ataque de oportunidade. É do nosso, é do nosso. também. Link na descrição. Depois a gente vê o esquema do patrocínio. Ele também vai estar já adequado, digamos assim, com um produto classe A para o ano que vem. Pô, Então, ele sensacional. está comprando um produto hoje que já está adequado, classificação A para o ano que vem. E ele é conectado também, esse produto de vocês? Então, aí esse produto não é, mas no final desse ano, em dezembro, a gente está lançando um produto que ele vai ter conectividade, inclusive faz o hub ali com a TV. Spoilers. Legal. Então, esse ano a gente tem essa linha que a gente chama de T-Pro. Ela tem a conectividade, ela tem um sistema que a gente chama de brisa. Que é isso? A mulherada geralmente reclama mais porque o homem gosta de ar gelado, aquele vento gelado. Então ele tem uma aleta dentro do sistema dele que ele fecha e ela é toda furadinha. E ela evita que esse ar venha direto na pele. Aquela sensação de vento. Aquela né? sensação de vento. Então você tem o produto que ele vai te entregar, ele é inverter também, vai ter a comunicação Wi-Fi, você pode controlar ele por voz, pelo que você quiser, pela TV ou pelo aplicativo. Se integrar no Google, você pode no Google. ligar ele antes de chegar em casa. Fazer aqui, eu tô aqui, tô chegando em casa. Chega em 15 minutos, você chega em casa e já tá refrigerado. De onde você estiver. Você ligou, você pode estar em outro país. Se você quiser ligar, até pra sacanear alguém, você liga ali. Você pode fazer rotina. Quando estiver a 2 km de casa, ligue o ar-condicionado. Então, a partir de dezembro, a gente já tem essa linha. Legal, dezembro já. E quantos BTUs qual é a linha de vocês? Hoje ela vai de 9 até 32 mil BTUs. Entendi. Legal. Na linha split. E aí Quente a e gente frio. tem frio e quente e frio. A gente tem as duas opções. Todos 220? Ou tem todos 110 é 220. Hoje, por padrão, toda a linha split no Brasil é 220. Você fala, por que não tem 110, né? É por uma questão de componentes. Até para explicar para o pessoal entender isso, né? Você fala, por que eu não acho um 110, né? Mas você consegue fazer hoje a instalação, né? Sim. Na rede. O instalador puxa só um mais cabo mais lá e ele ele consegue instalar. Mas é por uma questão de componentes. Como você tem na partida do compressor, que é aquilo que mais consome energia no ar-condicionado, você precisa ter os componentes elétricos dimensionados para isso. Se fosse 110, você teria que ter componentes muito grandes. Aí você aumentaria toda aquela parte elétrica, você aumentaria o produto e tal. Então, até por uma questão de segurança, ele é 220. Tá, entendi. E como que é hoje a garantia do ar-condicionado de vocês? Então, hoje nós temos 2 anos de garantia para todo o produto. Então, ele comprou o convencional, comprou o inverter, ele tem 2 anos de garantia. E se ele comprar o inverter, ele tem 10 anos de garantia no compressor, além dos 2. Pô, legal. Então, a gente estava falando lá. E se comprar ainda agora, porque agora nesse período da promoção, ainda concorre a 835. Você estava falando lá de produto que você leva 10 anos para trocar. Não, ar-condicionado entra nessa categoria. Você tem 10 anos de garantia no componente que é o mais crítico, qualquer compressor. Sim. E que fica na área externa, sol, chuva. Aí mostra um pouquinho também do compromisso de qualidade que o fabricante tem que ter, né? Para dar 10 anos de garantia, você tem que ter uma qualidade ali embarcada no produto. É muito louco porque esse mercado de ar-condicionado ele é muito diferente, por exemplo, de smartphone ou televisão, né? Porque, na minha visão, pelo menos, quem vende ar-condicionado não é o lojista, não é a gente lá do YouTube, é o instalador. É o instalador. Porque é o cara que você vai chegar e falar, mas qual que eu compro? Qual que é o bom de verdade? Qual que é o silencioso? Ou qual que tem a manutenção mais barata, esse tipo de coisa, né? Qual que é fácil de achar peça? Cada um tem uma queixa, né? Exatamente. Esse é um pouco. E aí, quando nós introduzimos essa linha no Brasil, a gente também se utilizou de uma rede de assistência técnica no Brasil, de uma outra empresa. Nós fizemos uma parceria para fabricação em Manaus no primeiro momento. Nós tivemos mais de 1000 pontos de assistência. Então, um dos principais motivos, assim, que é o mais difícil de você conseguir no início, quando você está introduzindo uma linha de produtos diferente, é
essa parte de assistência técnica, a gente já usufruiu dessas 1000 redes aí de assistência autorizadas. E aí agora, já com um sucesso exponencial também em ar-condicionado, que a gente teve bem parecido com o que a gente está tendo em TV, a gente já construiu uma fábrica completamente nova lá em Manaus. Ah, que legal. Foi um investimento bem expressivo que a TCL fez aqui no Brasil. Essa fábrica, para vocês terem uma ideia, hoje do Polo Industrial de Manaus é a que tem equipamentos mais modernos possíveis hoje. Aquilo que você encontra de mais moderno em manufatura é aquilo que está lá na nossa fábrica. Que legal, cara. Enquanto a média hoje dos equipamentos que a gente tem em Manaus, lá de manufatura, é em torno de 10 anos. Entendi. Então isso também imprime uma qualidade um pouco melhor nos produtos. A gente tem uma capacidade produtiva lá de 500 mil produtos no primeiro momento, e agora, acho que a partir do ano que vem, a gente já consegue expandir isso para 1 milhão de produtos. Nossa, que no legal. Brasil. Sensacional. Então hoje, por exemplo, vocês têm uma rede de assistência, instaladores, peças de reposição. E esse tipo a de gente coisa. foca muito na questão do instalador, que a gente entende que é um cara importante, que é um cara que É. você não tem na TV. Exatamente. Você compra a TV, você mesmo instala. Só liga na Você põe ali, tomada, você liga na acabou. tomada, tá ali. Ar-condicionado, você precisa do instalador. Sim. Então hoje, o que a gente faz para esse cara? A gente tem produtos pensados para ele, como esse que vai vir conectado, o T-Pro. Você fala, putz, você falou de benefício para o consumidor, mas quando ele for instalar na sua casa, ele vai conseguir, com um clique, ele desmonta todo o produto. Ele tira um parafuso, consegue desmontar tudo para ele, é mais agilidade de tempo, tem mais espaço para passar tubulação, produto para fazer manutenção é muito mais simples. E a gente também investe muito na qualificação desse instalador. Tá. Né, para dar essa garantia que a gente comentou de 2 anos, de 10 anos, a gente investe na qualificação desses caras. Então, por exemplo, a gente tem um curso aqui em São Paulo que se chama TCL Experts. Ele é em parceria com o Senai. O Senai, a gente tem uma escola que é focada em refrigeração. É a única escola do Brasil, e foi a primeira, que foi aqui em São Paulo, focada em refrigeração e ar-condicionado. Então a gente fez uma parceria, colocamos produtos lá, a gente dá um curso, é 100% gratuito, o instalador não gasta R$1. Ele vem, ele passa ali os 3 dias, que é o período do curso, ele entende sobre a manutenção do equipamento, sobre a instalação, Tira a certificação. tira a bonitinho. certificação, já entra como um credenciado nosso também, e ele faz todo esse processo aí sem ter absolutamente E quando custo você nenhum. faz o trabalho com um profissional que passou por esse processo, Você está você garantindo tem a que... garantia, vai ter Exatamente. a tranquilidade de que ele vai É. seguir todo o protocolo e que esse produto vai estar dentro da garantia, que não vai A dar dor única de coisa que cabeça. você quer, você instalou, você tá com a casa nova. É. Agora, você instalou, você só quer ligar e Você, isso que você quer só curtir. Só... É, você não quer ligar É. pro técnico lá e dizer, cara, volta aqui porque não tá gelando e eu tô com calor. Exatamente. Então é isso que você quer. É. Então a gente qualifica essa rede justamente para também evitar isso. Muito bom. Maravilha. Muito bom. Nicolas, eu não podia, assim, de verdade, agradecer mais, porque a gente tá... A gente poderia ficar aqui mais 4 horas conversando contigo. Exatamente. Tranquilo, A gente falou só de um pouco. Mas fica o convite pra voltar na próxima temporada Exatamente. e a gente continuar a conversa, Aceito atualizando a linha, É isso aí. atualizando os produtos. com certeza vai ter muito mais novidade, que evolui rápido. E aceito o convite com a cerveja que você Aí falou. sim, aí sim. aí sim. Aí sim, na caneca vai ter cerveja e não água. É Isso isso, já tá é anotado, água, né? é Já tá água. anotado. Mas eu espero de verdade que a TCL possa ampliar, né, sua linha de produtos aqui. Eu acho que entendendo o que vocês fazem fora do Brasil, eu consigo enxergar o potencial da marca aqui dentro do nosso mercado. Espero que venham mais coisas Muito sucesso pra e vocês, expanda Com mesmo. certeza, e contem com a gente. Primeiro, também obrigado por ter nos convidado, o Mauri, Tato, toda a produção aqui fantástica. A gente sempre foi muito bem recebido aqui. E assim, contem com a gente para participar quando vocês quiserem. A gente vem aqui, fala um pouco de mercado, fala de indústria, fala do que está acontecendo de tecnologia. O objetivo é levar informação. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Então, agradeço muito vocês e a gente fica sempre de portas abertas. Maravilha. Valeu.